também se preocupa com seu coração. Glória a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Graças, paz. Amém. Que Deus abençoe os amados em Cristo. Hoje, um dia bem diferente para quem está acostumado no carnaval a acampar, né? Nós estávamos todos aqui, ou a grande maioria, né? Tiveram muitas pessoas que foram acampar, foram viajar, mas aprove a Deus que você estivesse aqui hoje para ouvir o que Ele tem a falar ao seu e ao meu coração. Eu vou pedir aos amados irmãos que abram suas Bíblias na carta de João, carta de número 2, 2 João. Nós estamos trabalhando alguns textos em sequência decrescente. Começamos em Apocalipse, chegamos em 3 de João e agora estamos indo para a segunda carta que o apóstolo João escreve à igreja. Queridos, hoje nós vamos estudar essa carta que foi escrita por volta do ano 90 depois de Cristo. Essa carta é uma carta curta, é uma carta pequena, ela tem apenas 13 versículos. Não sei se os irmãos sabem, mas esse é o menor livro da Bíblia, a segunda carta de João. Você lê esse livro em talvez 5 minutos, 10 minutos. E eu creio que em nome de Jesus, todos os amados aqui já tenham folheado a segunda carta de João, por ser simples, pequena, porém bastante com um grau de informação muito elevado. Ela contém lições para a nossa caminhada cristã. João, o discípulo amado, em sua vasta experiência, sabemos que João foi um dos apóstolos, ou o apóstolo que não sofreu martírio. Todos os outros eles foram mortos, e às vezes a morte foi de forma horrenda.
E João, ele não passou pelo martírio, ele teve uma morte, a história conta, de causas naturais, porém não foi uma vida simples. João passou os seus últimos dias preso na ilha de Patmos, e às vezes quando a gente diz preso numa ilha, aí a gente entende ilha, aquele local com praia, com mar, água de coco. Não, a ideia de ilha é que ele estava isolado. A ideia de ilha é que ele não tinha contato com mais ninguém, só aquelas pessoas que estavam ali. Imagine um presídio nos dias de hoje. Agora imagine um presídio isolado nos dias do apóstolo João, onde todos os suprimentos só chegavam de barco, a navio. Como era o acesso até essa ilha? O que esse apóstolo passou? E às vezes, por achar que ele teve uma morte natural, achamos que ele não sofreu. Mas o apóstolo João, ele com toda a sua experiência, ele nos direciona através dessa carta a permanecermos firmes na verdade, no amor, e atentos a não ceder ao engano, ao erro, às heresias, às falsas doutrinas que são lançadas no mundo hoje, intitulado gospel. E aí nós vamos mergulhar nessa carta e extrair lições práticas para a vida do cristão. O título da mensagem de hoje é esse: lições práticas para a vida do cristão. Nós vamos ler o versículo primeiro, e depois vamos orar e vamos dar continuidade à mensagem. Versículo 1 de 2 João. O presbítero amado, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Não feche a sua Bíblia, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento tão sublime de estarmos aqui em comunhão, Pai, para prestar o nosso culto a Ti. Que esse culto não seja apenas de palavras, Pai, mas de ações práticas. Que dentro do coração dos Teus filhos esteja o desejo de aplicar todos os ensinamentos que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, através dos louvores, através das leituras, e agora através da Tua palavra, Pai. Que o Teu nome cresça e o meu diminua, e que cada coração, essa mensagem seja guardada, e que cada vez mais estejamos praticando tudo aquilo que ouvimos. Continua falando conosco. Tem misericórdia, Pai, daquele que não pôde chegar até aqui por conta de situações adversas, trânsitos, dificuldades. Tem misericórdia daquele, Pai, que ainda não abriu os olhos e entendeu a maravilha de viver em comunhão com os Teus santos, prestando a Ti cultos de gratidão. Tem misericórdia, Pai, das pessoas que estão aí afora se embriagando, às vezes nesses blocos que por vezes levam algumas pessoas a fazer coisas que irão carregar a consequência desse ato durante toda a sua vida. Tem misericórdia daquela pessoa que está trabalhando, Pai, e pode sofrer algum acidente por conta de uma imprudência no trânsito. Tem misericórdia de todos esses que estão aí curtindo a festa da carne, Pai. Que os Teus anjos estejam protegendo aqueles, Pai. E que a nossa vida seja um testemunho vivo para aquelas pessoas. E que elas saibam que a alegria vem do Senhor. A alegria vem de Ti, ó Pai. E não de uma festa que acaba em 3 dias e termina em cinzas. Nos ajuda
a cada vez mais ser testemunhas do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos iniciar vendo as lições práticas para a vida de cada um de nós, que está contida no versículo 1 até o versículo 4 dessa segunda carta de João. A primeira lição prática que eu aprendo do versículo 1 até o versículo 4 é que para o meu caminhar enquanto cristão aqui na terra, para que eu vá bem na minha trajetória nesse plano, eu preciso andar na verdade. Eu preciso estar firme na verdade. O texto ele diz: eu, o presbítero, escrevo à senhora escolhida e a seus filhos, a quem amo na verdade, como fazem todos os que a conhecem. Porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão convosco. Os que vivemos na verdade e no amor. Fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Se nós vermos esse texto, se fosse um texto de uma redação escrita para talvez um concurso público ou para prestar uma prova do Enem, essa redação ela teria pontos negativos. Porque existe uma palavra que ela se repete pelo menos umas 6 vezes em um trecho de mais ou menos 50 palavras. Qual é essa palavra? Qual é? A verdade. Talvez alguém corrigindo essa redação, ele visse a pessoa falando verdade, daqui a pouco verdade, daqui a pouco verdade, e daqui a pouco verdade, verdade, verdade. Mas na língua original, quando um autor ele se repetia em demasia, ele queria afirmar para cada um de nós assim: preste atenção, fique atento. Jesus, quando ele ia dizer algo importante, ele dizia: em verdade te digo. Sempre existia essa repetição, para que as pessoas estivessem prestando atenção naquilo que estava sendo dito. E se nós pegarmos o Evangelho de João, a primeira carta de João, a segunda e a terceira carta, nós vamos ver que existem palavras que elas se repetem: amor e verdade. Se você pegar o Evangelho de João, a primeira, a segunda e a terceira carta, você vai ver essas palavras se repetindo constantemente. Para o nosso proceder em Cristo, para que nós venhamos a estar caminhando e essa trajetória ser uma caminhada de bênção. E bênção, entendam, não a ausência de problemas, mas ter Jesus em meio aos problemas. Nós precisamos andar na verdade. Essa verdade que nós vemos aqui, nós podemos tratar ela de 2 formas. A primeira, a palavra verdade sendo uma antagonista à mentira. E aí, com essa primeira visão, com essa primeira linha de raciocínio, surge uma pergunta para a minha vida e para a sua, que é a seguinte: o quanto nós temos mentido durante a nossa trajetória cristã? Nós estamos aprendendo lições práticas para que a nossa vida aqui na terra, ela seja de maneira tranquila, calma, firme, sólida. Mas para que isso aconteça, eu preciso andar na verdade. E entendendo a verdade como algo antagonista à mentira, eu preciso saber como está a minha vida em relação à mentira. Existem pessoas que infelizmente mentem por brincadeira. Utilizam-se desse argumento, abre aspas,
como algo tão firme na sua trajetória de vida, que às vezes você conversa com alguém e você sabe que ele está mentindo, ou que ela está mentindo, mas se fala de uma maneira tão firme, que você olha assim e diz: rapaz, eu sei da história, mas eu estou duvidando. Eu acho que sou eu que estou errado. Eu acho que eu escutei a história de maneira errada. E muitas vezes nós fazemos um entendimento errado em relação à mentira, quando nós categorizamos pessoas que estão em erros. Por exemplo, nós vemos uma pessoa que está viciada no álcool, viciada nas drogas, viciada na prostituição, viciada na compulsão de gastar, viciada na compulsão de trabalhar, viciada na compulsão de estar dentro de um sistema religioso, e olhamos para essa pessoa e dizemos: precisamos orar por ela, para que ela seja liberta, precisamos orar por ela, porque essa pessoa precisa que Jesus entre até nessa situação e resolva. Mas nós não olhamos que aquela mentira que por vezes nós contamos na nossa trajetória de vida é um erro tão qual aquele vício que o meu irmão está tendo. E João, ele quando apresenta a sua segunda carta, ele diz àquela igreja, porque a ideia de a senhora que aqui está e os seus filhos é uma menção à igreja de Cristo e os seus membros. E João, ele transmite para aquelas pessoas que não adianta eu estar num ambiente religioso, eu estar em atividades religiosas, se eu não falo a verdade. Se eu digo uma coisa ao meu irmão e ele não pode escrever aquilo que eu digo, porque eu sou uma coisa aqui e sou outra coisa ali. E a palavra de Deus, ela nos guia no texto de Mateus 5,37, onde ela afirma que o crente, ele precisa em sua trajetória ser sim para sim e não para não, porque o que passa disso é procedência maligna. E aí a nossa trajetória cristã, ela precisa estar alicerçada na verdade. Eu preciso entender que eu preciso falar a verdade, eu preciso dizer a verdade, eu preciso andar na verdade. E parece que cada dia mais nesse mundo pós-moderno, o mentir virou algo casual, ou melhor, usual. O mentir virou algo que você faz que nem sente. Você não tem mais a ideia de falar a verdade. Não, é só uma mentirinha. Eita, alguém está ligando. Atende aí, Willy. Diga que eu estou dormindo. Estou tão cansado. Por que você não atende? Atenda. Oi, meu irmão, tudo bom? Olha, eu estou ocupado. Viu? Eu posso ligar para você daqui a pouco? Oi, meu irmão, tudo bom? Bicho, eu estou cansado, velho. Eu estou cansado, eu não vou poder te dar atenção agora não. Não, pastor, mas vai machucar o irmão. Ah, certo. Então você não quer machucar o irmão, mas machucar a Deus você quer. Porque aquele que peca, ele peca a Deus. E João, ele mostra que nós precisamos andar na verdade. Nós precisamos andar na verdade. A parte da sua vida a mentira. Seja sincero. Mas a verdade talvez vai me trazer um problema. Arque com as consequências do seu problema, porque ele é seu. Mas por vezes eu vivo uma vida na mentira. Eu minto aqui, eu minto acolá, e daqui a pouco eu estou mentindo mais uma vez. E daqui a pouco eu estou fora da realidade, sem saber o que é mais verdade e nem o que é mentira. João, quando ele escreve a igreja, ele afirma que aquela igreja, ela precisava falar a verdade. Porém, o outro contexto dessa palavra verdade, a segunda linha,
nós podemos estar entendendo como o fator de ter prazer na verdade. E a verdade aqui não mais como antagonista da mentira, mas a verdade aqui como palavra de Deus. Quando eu entendo essa verdade como a palavra de Deus, me remoto ao Salmo 1 e o versículo 2, quando ele diz que o prazer do cristão está em quê? Está em quê? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quando João afirma que nós precisamos andar na verdade e estar na verdade, ele diz que eu preciso abominar a mentira, mas eu preciso também estar firme na palavra de Deus, porque ela é a verdade. A Bíblia diz que nós precisamos examinar as Escrituras, porque julgamos nela ter as palavras de vida eterna, e são de Cristo que elas testificam. Mas para que eu possa andar na verdade, viver na verdade, falar a verdade, eu preciso estar alicerçado nessa palavra. Eu preciso meditar nessa palavra. Nós estávamos conversando aqui no curso de teologia ontem, que por vezes nós fazemos barganhas em relação à palavra de Cristo. Eu vou ter o meu momento de leitura da palavra. Se eu li o manancial, se eu li o livro da Igreja Multiplicadora, se eu li o Pão Diário, eu não já li o Pão Diário? O meu devocional já está feito, eu não preciso mais ler a Bíblia. Se eu li a Bíblia, eu não preciso ler mais o Pão Diário, eu não preciso ler mais o manancial, eu não preciso ler os livros da Igreja Multiplicadora, eu não preciso ler um livro da área cristã, eu não preciso fazer mais nada porque eu já fiz aquilo. Mas porém, às vezes no nosso dia nós repetimos atividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes consecutivas. Isso para nós não é nenhum fardo. Mas às vezes, para estarmos na palavra de Deus, nós não conseguimos repetir ações. A ação de meditação, ela é única. Fez aquela vez, acabou-se. Já imaginou se você só comesse uma vez por dia? Você ficaria forte? Você ficaria forte? Provavelmente não. Mas para de fato entender a minha trajetória como cristão e as lições que João, através do Espírito Santo de Deus, passa para nós, eu preciso estar alicerçado na palavra e tendo uma vida na verdade. E essa verdade é Cristo. E você não consegue chegar até essa verdade por caminhos diferentes. Eu disse há um tempo atrás que eu queria muito que houvesse uma alternativa, ou houvesse uma máquina em que eu entrasse com o meu físico e saísse com o físico de Juan. Ia ser algo extraordinário, ia ser algo fenomenal, mas isso não existe. Para que eu chegue ao físico de Juan, e não vai dar. Não vai dar porque são características de corpo. Eu sou um corpo endomorfo, ele é um corpo exomorfo, é diferente, né? Não tem condição. Eu digo que quem nasceu para ser lagartixa não vai ser jacaré nunca. Ele pode ser um calango, mas um jacaré não dá, certo? Não tem como. Então, para que eu chegue a ter menos peso, eu preciso ter uma alimentação saudável, eu preciso ter práticas de exercício físico, eu preciso mudar a minha mente, porque enquanto a minha mente ela estiver pensando como a mente de alguém que ingere 6.000 calorias por dia, eu não vou conseguir entender a mente de alguém que ingere 1.600 ou 2.000. Eu preciso virar a minha mente.
É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que o fator mudar o mundo, ele inicia com a renovação da minha mente. Romanos 12, versículo 2. E quando eu entendi isso, eu comecei a mudar os hábitos. Não está sendo fácil, está sendo difícil, está sendo complicado. Da mesma forma, de semelhante modo, por vezes, somos nós, quando estamos sendo alicerçados na palavra, tendo uma vida e uma trajetória cristã, através da palavra de Deus. Dificuldades elas vão aparecer, atividades elas vão consumir o nosso dia, ao ponto de nós chegarmos em casa talvez, e só pedirmos cama. Só pedirmos cama. Mas eu pergunto, se aquele Deus tão maravilhoso, que lhe deu o dia abençoado e abençoador, onde você fez tudo o que você quis fazer e foi necessário para a sua vida, será que Ele não necessariamente seria digno de ter um tempo de qualidade só para Ele? Quando João escreve essa sua segunda carta, ele aplica lições práticas para a trajetória daquela igreja. E a primeira coisa que ele diz àquela igreja é: andem na verdade. Andem na verdade. A segunda coisa que nós vamos ver está lá nos versos 5 e 6. A segunda lição prática que João faz a respeito do caminhar do cristão é que precisamos andar na verdade. E a segunda lição, precisamos amar e obedecer. Os versículos de número 5 e número 6, eles enfatizam a necessidade do amor e da obediência. Diz assim a palavra de Deus: e agora, Senhora, rogo-te, peço-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, obedecendo. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. A primeira coisa que João ele passa para nós é que precisamos andar na verdade, precisamos viver a verdade, precisamos falar a verdade, precisamos ter prazer na verdade. A segunda lição é que, além disso, é necessário que nós amemos, e é necessário que nós venhamos a obedecer, porque isso é uma consequência de você conhecer a verdade. Porque para você amar, você precisa conhecer a Cristo, o Verbo encarnado, aquele que a palavra testifica. Se eu amo a Cristo, consequentemente, eu amo meu irmão. Mas se não amo meu irmão, que eu estou vendo, como é que eu amo a Cristo e amo a Deus, que eu não consigo ver? Queridos, existe uma música que afirma que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E ela continua dizendo que se você parar para pensar, na verdade não há. Você tem certeza do amanhã? Você tem certeza do amanhã? Não. Cristo pode raiar nas nuvens daqui a pouco e levar a sua igreja. Você pode passar por aquela porta e Cristo chamar você. Você não tem certeza do amanhã. Você crê que Ele vai chegar. Mas se aprouve a Deus de Ele não chegar,
É interessante que às vezes a gente tem algumas certezas e que quando nós analisamos firmemente aquilo, a gente começa a ver que aquilo não é uma certeza. Meio-dia, você olha para o sol, você tem certeza que o sol está ali? Meio-dia, você olha para o sol, você tem certeza que o sol está ali? Tem certeza? E se eu disser a vocês que você não pode ter essa certeza? Pelo menos durante os 12 minutos que se subcedem. A luz que sai do sol e chega até os seus olhos, ela demora 12 minutos para sair de lá e chegar aqui. Ou seja, se o sol explodisse, você só conseguiria ver que ele explodiu 12 minutos depois da sua explosão. Que legal. Queridos, a nossa certeza, ela é firmada em Cristo Jesus, porque Ele é infinito e Ele não acaba, Ele é atemporal. Então, se eu amo a Cristo, eu preciso cada vez mais amar o meu irmão como se o amanhã ele não existisse. Então eu preciso dizer que amo hoje. Eu preciso fazer aquilo que eu tenho que fazer pelo meu irmão hoje. Eu preciso estar perto para cuidar do meu irmão hoje. Eu preciso estar perto para dar um abraço no meu irmão hoje. Eu preciso estar junto dele nos momentos difíceis hoje. Porque talvez o amanhã ele não esteja mais com você. Semana passada, não, talvez há uns 15 dias, estávamos eu, o diácono Cosmo, e o irmão Arlindo, e o irmão Aloísio, dentro do carro, comprando algumas madeiras, para estar fazendo as forras, as grades das portas, de lá de cima, do nosso primeiro andar, das paredes de gesso. E naquele dia nós estávamos conversando que talvez na outra semana, ou talvez na outra, nós estaríamos indo lá em Igaraçu, na chácara Estância 63. E lá iríamos aquele grupo que estava, mais o diácono Amaro Júnior, mais o diácono Cláudio, e ali a gente ia fazer uma visita a um amigo, alguém que caminhou conosco por um bom tempo, o nosso amigo Cipriano. Mas para nós era Cipriano. Não deu. Não deu. Aprove a Deus de chamar Cipriano para a glória. Queridos, precisamos amar. Por vezes ficamos de picuinha. Por vezes ficamos de mimimi. Por vezes ficamos de biquinho. Por achar que o que nós imaginamos é o correto, ou é o incorreto, ou o que deveria ser, ou o que não deveria ser. E deixamos de viver com os nossos irmãos. Deixamos de estar próximo daqueles que de fato o Espírito Santo guiou na nossa vida. Deixamos de amar aquelas pessoas que estão perto de nós, porque achamos, queridos, Paulo afirma em Romanos 12, 9 e 10, que nós precisamos amar sem fingimento. Nós precisamos odiar tudo que é mal. Nós precisamos nos apegar firmemente ao que é bom, amando um ao outro com amor fraternal e tendo prazer em honrar uns aos outros. Na nossa trajetória cristã, vão ter momentos que você vai pensar A e eu vou pensar A mais um. Mas por causa disso, eu não vou deixar de andar com você,
Por causa disso eu não vou deixar de lhe amar. Por causa disso eu não vou deixar de estar perto. Por causa disso eu não vou deixar de andar junto. Por causa disso eu não vou deixar de priorizar os relacionamentos. Por causa disso eu não vou deixar de viver o amor na prática. Por causa disso eu não vou deixar que Cristo seja resplandecente na minha vida, demonstrando, exalando esse amor para a vida de outras pessoas. Amados, na nossa trajetória cristã, e digo cristã e não mundana, ela tem sido cada vez mais de isolamento. Afirmamos que antigamente nós teríamos ou tínhamos amigos de copo. Quem viveu, quem não teve uma vida na palavra, nasceu num berço cristão, por vezes afirma que tinha amigos de copo. Eram pessoas que estavam sempre juntas. Mas hoje nós não temos isso. Vivemos dentro de uma igreja, mas não temos relacionamentos saudáveis com quase ninguém. Por vezes, os nossos relacionamentos se resumem ao grupo de louvor pedir para que você se levante e vá abraçar o seu irmão. Os nossos relacionamentos por vezes se resumem ao término do culto, nós íamos ali na cantina para tomar um café. Mas que por vezes, durante a semana, a vida que segue, cada um vai para o seu lado. E João, quando ele escreve a sua segunda carta, a igreja ao qual ele chama de senhora, e os seus correligionários ao qual ele chama de filhos, ele dá algumas lições práticas, onde a primeira lição é que nós precisamos andar na verdade. A segunda lição é que precisamos amar. E precisamos entender que isso não é uma orientação, é um mandamento. E se é um mandamento, é necessário que nós venhamos a obedecer. O nosso Senhor Jesus Cristo, por vezes indagado qual era o maior dos mandamentos, ele chega para aquela pessoa e diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos. Essas são as ordenanças que Cristo deixa para mim e para você ter uma vida relacional. Eu disse domingo passado e vou continuar afirmando, e que infelizmente Timóteo ele diz que em um tempo que chegará e que por vezes já chegou, que a sã doutrina ela vai dar comichão nos ouvidos. Você vai achar ruim. Tem amigos. Você precisa ter amigos. Olhe ao seu redor e veja quantos amigos você tem. Olhe ao seu redor e veja quantas pessoas você de fato pode contar. Estivemos aqui, eu, o diácono Marcos, o pastor André, e daqui eu acho que só, no velório do nosso amigo. E fazia tempo que eu não via um cortejo daqueles. Fazia tempo que eu não via pessoas que não eram pessoas da família, não eram pessoas próximas, sentindo a dor de ter perdido alguém. Esse alguém que fazia questão de ser amigo. Esse alguém que fazia questão de você chegar lá e ele não lhe conhecer, e ele apertar a sua mão, e ele olhar nos seus olhos, perguntar se estava tudo bem, e sem lhe conhecer, ele chamar você para dar um passeio ali naquela chácara, e conversar com você,
Se você fosse homem, você ia ter um problema, porque ele ia chamar você para trabalhar. E ele só largaria você quando você tivesse molinho. Queridos, a trajetória cristã que nós trilhamos aqui na terra, ela precisa estar alicerçada na verdade. E ela precisa que nós tenhamos amor e empatia pelas pessoas. E eu tenho que entender que preciso obedecer. Eu tenho que entender que preciso obedecer. Eu preciso criar relacionamentos. Eu preciso olhar as pessoas nos olhos. Eu preciso quebrar paradigmas. Amados, a necessidade de andar na verdade, amar uns aos outros e obedecer, são condições mostradas por João, que nos ajudarão a aprender a terceira lição, que é: esteja atento aos enganadores. Esteja atento às falsas doutrinas. O versículo de número 7 ao versículo 10 diz o seguinte: digo isto porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não perderem aquilo que nos esforçamos para conseguir. Sejam diligentes, a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia desse ensino não tem ligação alguma com Deus. Mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhes dê nenhum tipo de apoio. Queridos, existia uma heresia no período dos primeiro e do segundo século, chamada docetismo. E essa heresia, ela acreditava que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não era em corpo físico, em matéria, porque acreditava-se que a matéria era má, a matéria era ruim. Logo, se a matéria é ruim e Deus é bom, ele não poderia ser matéria. Que a crucificação foi uma ilusão e aquilo não ocorreu. Nesse período, João ele escreve para combater essas heresias. Ele escreve aquelas pessoas afirmando que eles precisavam estar na verdade. E estando na verdade, eles iriam estar criando relacionamentos com pessoas que eles iriam estar amando, acolhendo, zelando, intercedendo, ensinando e solicitando contas. E que assim, verdadeiramente unidos e alicerçados, eles iriam estar rejeitando toda e qualquer tipo de doutrinação não cristã. É interessante que hoje as heresias elas mudaram de nomes. Não se chama mais docetismo, talvez. Mas a função é a mesma: afastar, distanciar o povo de Deus de Cristo, da verdade. Hoje, talvez essas heresias tenham por nome prosperidade, libertação, coach, confissão positivista. Tem nomes diversos. Mas infelizmente, o problema, ele está aqui, aonde eu vou dizer agora. Vivemos dias em que a população cristã mundial, em sua maioria, é analfabeta, biblicamente. Vivemos em uma sociedade em que o analfabetismo bíblico, ele é gigantesco. Uma pesquisa norte-americana de um instituto chamado Barna,
ele mostra que menos da metade dos americanos adultos conseguem nomear os 4 evangelhos. Talvez aqui, se nós pedirmos para nomear os 4 evangelhos, talvez tenha alguém que não consiga. Talvez tenha alguém com 5, 10, 15, 20 anos de crente que não consiga nominar pelo menos 4 nomes dos discípulos que andaram com Cristo. Essa mesma pesquisa, ela afirma que 9% da população cristã mundial são as que leem a Bíblia diariamente. De 100% dos cristãos que existem no mundo, apenas 9% têm a prática diária da leitura. Meus queridos, desses 100%, quase 70% não conseguem dizer pelo menos 3 mandamentos que existem na Bíblia. Amados, infelizmente, esse analfabetismo ele ocorre porque infelizmente temos líderes que afirmam que não é importante ler a Bíblia, que é importante apenas vir para o culto e ouvir o que ele vai falar, em ouvir uma pregação, em ouvir uma mensagem, e essa mensagem talvez inflar o seu ego e o seu coração. Não se instiga mais o povo de Deus a ler a Bíblia toda. E por vezes nós não lemos a Bíblia toda porque afirmamos que não precisa ler, precisa viver. Não preciso ler a Bíblia, eu preciso viver a Bíblia. É interessante. É interessante que para você viver algo, você precisa conhecer. Para um advogado, ele viver na área de advocacia, ele precisa conhecer a área ao qual ele está advogando. Se é penal, civil, ele precisa conhecer o Código Penal, ele precisa conhecer os processos civis. Se ele é da área trabalhista, ele precisa conhecer os códigos trabalhistas, as leis trabalhistas. Mas nós, enquanto cristãos, achamos que para estarmos na nossa trajetória de vida, que vai nos levar ao céu, precisamos apenas estar num culto dominical, olhar um gordinho falando, e ir para casa depois, e nada muda. Nada acontece. Quando João, ele escreve essa carta para a igreja, ele tinha em mente que aquele povo precisava entender que a vida deveria ser, na verdade, a prática estaria contida no amor. E a junção disso tudo iria fazer com que eles não fossem levados por nenhum vento de doutrina. Eles não fossem levados por caminhos tortuosos. Eles não fossem instigados a acreditar em coisas que por vezes não existem. Mas talvez, nesse momento, nós estejamos como Pedro, quando ouviu Jesus dizer àquele povo que estava seguindo eles, que eles estavam apenas fazendo isso, porque Jesus multiplicava pão, Jesus multiplicava peixe, porque eles estavam sendo abençoados. E Pedro naquele momento disse: duro é esse discurso, difícil é andar na verdade, é muito complicado ler a Bíblia com prazer,
É muito difícil amar meu irmão. Às vezes meu irmão faz muita raiva. Mais difícil ainda é não sentir prazer naquelas mensagens doce, doce como mel. E Jesus pergunta aí, Pedro: quereis vós ir também? Quereis vós ir também? E Pedro, naquele momento de lucidez, ele diz: para onde eu vou, se só tu tem as palavras de vida eterna? Queridos, se queremos viver e andar na prática cristã e ter de fato os nossos dias guiados por Cristo, não podemos tomar atalhos. As lições, elas estão aí. Ande na verdade, abomine a mentira, ame o seu irmão, crie relacionamentos, para que o nome de Cristo seja glorificado através da sua vida, na vida daquela pessoa que está se relacionando com você. Tenha prazer na palavra de Deus. Juntando essas coisas, o barco, ele vai balançar. O barco, ele vai balançar. A chuva vai dar lá em cima. Mas Cristo vai permanecer conosco. E no tempo certo, na hora certa, o mar se acalma. A chuva para. E nós vamos navegar em águas tranquilas. Em resumo, queridos, a segunda carta de João nos ensina a importância da verdade, do amor e da obediência. Estando atentos a isso, não seremos levados como massa de manobra de um lado para o outro. Procedendo assim, iremos bem, andando na verdade, afirmando de nosso coração que grande é o Senhor e Ele é digno de louvor. Queridos, meus amados, se amarmos os nossos irmãos, louvaremos juntos, agradecendo por suas obras maravilhosas nas nossas vidas, sabendo que não há outro Deus eterno, que só Ele está sobre toda a terra, assim também como no céu. E nessa noite, meus amados, nós possamos estar abraçando essa ideia, seguindo essa vibe, de que precisamos estar firmes na verdade, amando uns aos outros e atentos a tudo que está ao nosso redor, focando apenas no nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, a maior forma de gratidão a esse Deus que é digno de louvor é estarmos cada dia mais firmes na sua verdade, cada dia mais colocando essa verdade em prática. Ame, cuide, zele, interceda, se relacione, para que esse grande e poderoso Deus seja levado para a vida de outras pessoas. Que da mesma forma que Ele nos ajuda, Ele pode, Ele vai ajudar toda e qualquer pessoa que ouvir
atentamente a sua voz e prostrado engrandecer o nome dele. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor é. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez, faz. Pelos olhos da fé, já cremos nas coisas que o Senhor fará no meio do teu povo. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor falou conosco, a tua palavra cantada, da tua palavra que foi lida e da tua palavra que foi ministrada, Pai. Que o desejo dos teus filhos ao sair daqui seja de andar na verdade, de viver na verdade. Que a ação prática de viver na verdade crie relacionamentos para que outras vidas sejam alcançadas, Pai, através do teu evangelho, que é poder teu para a salvação de todo aquele que crê. Ó Pai, nos ajuda a não perder tempo. Nos ajuda a entender que o ontem já não dá para fazer mais nada. O amanhã nós não temos certeza se chegamos. Nos ajuda a viver o hoje. Nos ajuda a amar hoje. Nos ajuda a cuidar hoje. Tantos planos são feitos para amanhã, para depois de amanhã, para daqui a um mês, para daqui a um ano. Mas às vezes, aquele perdão que é necessário para hoje, ele não acontece. Aquele eu te amo, que é necessário para hoje, ele não acontece. Aquele abraço forte e aquela palavra amiga dizendo que eu estou contigo, que é para hoje, também não acontece. E talvez perdemos esse momento, Pai. Que o teu povo não perca tempo em viver o teu amor na prática. Que o teu Espírito Santo esteja inquietando cada um dos teus filhos, Pai, a mudar de vida, a renovar a mente, a virar a chave e conhecermos verdadeiramente a tua perfeita, agradável e boa vontade. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, que entrega seu Filho por cada um de nós, as consolações, o revestimento de poder do Espírito Santo de Deus esteja sendo derramado abundantemente sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Não só os que estão aqui, mas muitos outros espalhados por toda a face da terra. E que todo o teu povo diga: